Olá, boa tarde, bem-vindo a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar, né? E teremos aqui mais uma tarde de terça-feira falando aí sobre assuntos que agregam valor aí ao dia a dia de vocês, né? Então a gente sempre procura ouvir vocês, procura sempre trazer assuntos que são sugeridos por vocês, né? E naturalmente, né, a gente tem visto aí muitas discussões sobre disponibilidade de módulos fotovoltaicos, uma dúvida, né, pairando aí se vai faltar módulo fotovoltaico nesse final de ano, se vai faltar no ano que vem, né, e a gente sabe aí que existem vários fatores, mas o principal deles é o gargalo que a gente tem aí na indústria de polissilício, né, o material principal aí das células, né, o material das células, na verdade, o material principal aí dos módulos fotovoltaicos, e que a gente sabe, né, que a gente precisa de um desenvolvimento nesse sentido, né. E sempre vem a dúvida, né, a dúvida que vocês trouxeram para nós, quais são os novos materiais, né, quais são as alternativas ao silício cristalino, né. E aí, nesse panorama, a gente trouxe esse tema para falar da perovskita, né, que é um material aí também, de certa forma, abundante, né, no nosso globo terrestre, e que tem apresentado aí resultados bem interessantes e, né, obviamente existe aí um caminho a ser percorrido para se chegar, né, a um produto comercialmente viável, né, mas os estudos já estão acontecendo. E como de costume, a gente sempre procura trazer quem está envolvido, quem é especialista aí no assunto, quem conhece, e a gente trouxe aqui, depois de um longo tempo, já estava sentindo falta aqui do pessoal da BYD, né, a gente já vê aí na tela, o Marcelo Taborda, o Eduardo Mendes, né, o Marcelo é gerente de vendas lá na BYD, e o Eduardo é engenheiro de produtos, para falar sobre esse assunto. Marcelo, Eduardo, um prazer aqui estar com vocês, recebê-los novamente, né? E estamos muito curiosos. Bacana, Bruno. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a você aí, Bruno. É sempre um prazer estar com vocês, agradecer a oportunidade. Poxa, para a gente é um prazer, né, poder estar conversando com vocês aí sobre mercado, sobre produtos, né? Sempre a gente está com coisa nova para mostrar, então, para a gente é sempre uma honra estar junto com vocês aí. Muito bom. Eduardo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, a gente falar um pouco sobre os produtos da BYD e sobre as pesquisas que a gente está realizando, né, para os próximos produtos, e eu acho que a gente vai conseguir debater bastante coisa interessante aqui para o pessoal que está ouvindo a gente aí vendo. Muito bom. Como é uma apresentação que a gente vai trazer vários dados técnicos, né, uma resenha aí com bastante informação, a gente vai ter uma apresentação que vai ser feita pelo Marcelo e pelo Eduardo, tá? E ao longo aí da apresentação vocês podem ir enviando as dúvidas e os comentários que vocês porventura venham ter, né? Coloquem ali na nossa área de perguntas e respostas, né? Ela tem uma carinha um pouquinho diferente, é QIA ali, né? Questions and Answers do inglês, tá? Mas se vocês... Oi? Oi? Deu algumas já ali, já tem, já começou já. Mas eu peço que vocês coloquem ali os comentários e as perguntas que a gente vai inserindo essas perguntas ao longo da apresentação e também no final ali a gente tem uma discussão rica aí envolvendo vocês também, tá? Marcelo, Eduardo, né, se vocês quiserem já projetar a tela de vocês, né, as apresentações aí para a gente começar. Tá. Antes da gente entrar no assunto mais técnico, Bruno, eu gostaria de dar um panorama geral a respeito da BYD, né, a gente estava comentando a respeito desse mercado de solar nosso, né, um mercado tão dinâmico e, cara, que cresce aí a passos largos todos os anos, né? Então, falar um pouquinho de BYD, porque os novos entrantes no mercado, principalmente integradores que não conhecem a BYD, né, não sabem quem é essa empresa, e aí é bom a gente falar um pouquinho de BYD antes de entrar no assunto mais técnico, aí, que vai ficar para a parte, principalmente do Eduardo, aí, o nosso engenheiro de produto. Tá? Então, rapidamente eu vou falar da empresa, panorama geral a respeito da BYD, coisa de 5, 10 minutos, já passo a bola para o Eduardo. Né? BYD é uma empresa de origem chinesa, fundada em 95, né? Uma empresa com mais de 230 mil colaboradores, então, uma empresa que nasceu já com foco
em soluções de energia limpa, né? Isso é bem interessante. Uma empresa, quando nasce, não focada somente em um produto, mas em uma solução. Então, quando você vende a marca BYD, geralmente você vende uma solução e não um produto isolado. E essa empresa tem um crescimento bem pequeno em 2020, né? 331%. Acho que é bem interessante aí o crescimento da BYD. Então, quando ela nasce em 95, com 20 colaboradores, rapidamente ela revoluciona a química de baterias de fosfato de ferro-lítio e começa a tomar conta desse mercado e rapidamente começa a atingir números realmente exponenciais no mundo, né, a nível global, e rapidamente, em 24 anos, a empresa atinge 230 mil colaboradores, né, com faturamentos aí acima da ordem de 20 bilhões de dólares. Essa é a sede da BYD em Shenzhen. A empresa, nessa sede, mais ou menos 120, 130 mil colaboradores. É um pentágono mesmo, né, onde você faz o tour da empresa com o nosso Skyrail, que é uma das linhas, uma das BUs da BYD. É um local fantástico, né? Quem teve o prazer aí de estar visitando é algo extraordinário. Um pouquinho de fatos e curiosidades da BYD. Esse é o nosso fundador, Mr. Wang, uma empresa que, quando ele fundou, ele tinha 28 anos, né? Então bem novo ainda, e rapidamente a empresa atingiu números bem interessantes. A empresa tem um DNA de P&D, né? Não à toa ela investe aí cerca de 10% do seu time em engenheiros e pesquisadores. Então, só de engenheiros e pesquisadores são mais de 20 mil. Isso é bem interessante quando você pensa numa empresa que trabalha com eficiência energética. Fatalmente, você vai ter produtos todo dia, uma patente diferente, um produto novo sendo pensado para esse mercado tão carente, né, que é o mercado de energia. E bem interessante, né, a BYD, pouca gente sabe, mas nós somos o segundo maior fabricante de componentes eletrônicos, né, do mundo. Então, a cada 10 celulares que você vê no mercado, 2 são fabricados pela BYD, seja ele fornecendo equipamentos ou fabricando em caráter de ODM ou OEM. Tá? É bem interessante também porque a empresa ela foca muito na parte de eletrônicos. Então, ela tem um modo muito vertical de pensar. Ela fabrica desde a parte, por exemplo, na linha de autos, desde todos os parafusos até a parte mais complexa do veículo elétrico, que são as partes das baterias e os BMS. Tá? A nossa atuação global, logicamente, não é surpresa, a BYD está em todo canto do planeta, né? Só aqui no Brasil, a gente tem aí fábricas em Campinas, Manaus, temos 2 fábricas em Campinas e 1 em Manaus, e escritórios também em Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, uma presença muito forte na América do Sul como um todo, né? Falando em Colômbia, Equador, todos os países aí da América do Sul também. A linha de veículos pesados, a BYD também atua, linha de caminhões e ônibus, né? A gente agora foi destaque da 4 rodas, esse mês de novembro, bem bacana também, fizeram aí uma baita apresentação dos veículos da BYD, da nova linha, né? Chamou bastante atenção do mercado também, bem interessante. Linha de baterias também, parte logística, vocês percebem que a bateria é o ponto central da BYD. Tudo que surge ao entorno da bateria, a BYD produz e se torna, se não líder de mercado, uma das líderes de mercado. E isso deve-se à bateria da BYD, né, a tecnologia em baterias. Então, o ponto central da BYD é a parte de bateria de fosfato de ferro-lítio, principalmente. Tá? A gente tem o Skyrail, já com o projeto implementado no Brasil. Essa é uma das BUs da BYD também. Projeto em implementação já em Salvador, são 22 quilômetros. Na parte de turnkey, como a gente comentou, na parte de portfólio de produtos, né, quando a BYD, lá nos anos 2000, ela revoluciona o mercado de baterias de lítio, ela chama a atenção de todas as grandes da parte de eletrônicos, principalmente tablets celulares e computadores. Então, todos vêm atrás da BYD querendo saber quem é essa empresa que revolucionou o mercado de baterias. Então, a gente tem Apple, Xiaomi, Huawei, todas as grandes aí de eletrônicos sendo parceiros da BYD, sendo clientes da BYD. Seja comprando produtos fabricados pela BYD ou comprando componentes da BYD. Né? Então,
Um exemplo disso também, voltando ao mercado de automóveis, a BYD acabou de se tornar agora a terceira empresa a montadora mais valiosa do mundo, né, atrás de Tesla e Toyota somente. E fato bem curioso, né? A Tesla e a Toyota compram baterias da BYD, então assinaram contrato com a BYD. Então, quando ela não está na liderança, ela está fornecendo para os líderes, né? Componente principal aí dos veículos elétricos, inclusive com joint venture aí com a Toyota. Isso é bem interessante, né? Porque a empresa está sempre presente, ela não tem concorrente, ela tem parceiros, né? A gente vê aí o mercado como empresas parceiras da BYD que ajudam a gente a abrir o mercado. Trazendo para o nosso mundo agora de Brasil, né, aqui de Campinas principalmente, a gente tem a nossa fábrica de módulos fotovoltaicos, fundada em 2017. Na mesma Parque Fabril, a gente tem a fábrica de chassis de ônibus elétricos e caminhões, e a terceira fábrica agora em Manaus, de baterias de íon lítio. Já são mais de 500 colaboradores, 3 parques industriais, e vários projetos no Brasil, né, rodando já, bem interessantes. Várias usinas descentralizadas e também atuando em GD. A gente já forneceu aí várias usinas de GC, né, descentralizada, e agora estamos atuando principalmente na parte de distribuída, atuando muito fortemente com o Finame principalmente, módulos nacionais. Um dos grandes diferenciais da BYD, pessoal, é a questão da gente ter um departamento de P&D dentro da BYD. A BYD tem um laboratório que ela investiu muito pesado para ter isso, né, e é um dos grandes diferenciais nossos, com todos os equipamentos certificados pela TUV. Então, as normas de segurança e de qualidade da TUV, a 61215 e a 61730, que rege esse mercado nosso de solar, né, você consegue fazer validação dentro do laboratório aqui da BYD, né, inclusive a nível de componentes. Isso é bem interessante quando você fala em validar um módulo desenvolvido ou fabricado no Brasil, antes de mandar para certificadoras aí fora do país, né? Seja na Europa, nos Estados Unidos ou China. É algo incrível que a gente tem em parceria com a Unicamp, com todos os equipamentos aqui dentro de casa, para a gente ficar brincando aí, né? A gente fala muito com o pessoal de P&D, é um parque de diversão do nosso time de P&D, que é bem legal. Além disso, a gente investiu também numa usina, aí de novo focando nos 3 sonhos verdes que a gente fala da BYD, né, que é a geração, o armazenamento e distribuição. A gente tem uma usina fotovoltaica de P&D, onde a gente tem um ESS central e tem também ônibus elétricos com carregadores. Então, de novo, você tem a geração da energia através dos módulos, o armazenamento no ESS e a distribuição através dos ônibus elétricos. De novo, pensem na BYD como uma solução e não como um produto isolado, uma marca que trabalha com produto isolado. Tá? A gente consegue fechar esse ciclo energético aí sustentável, né? Trabalhar com eficiência energética. Então, aqui você tem todo tipo de módulo que vocês imaginarem, né? Single glass, double glass, monofacial, bifacial, poly, mono-perk, estruturas também de solo de diferentes características, seja ela estrutura fixa ou tracker. Você trabalha aqui também com diferentes marcas de inversores e tipos de inversores. Isso é bem interessante. Então, aí já é um parque de diversão a céu aberto, tá? Para quem gosta de coisas aí diferentes para analisar e ter na prática, né? Isso que é legal. Quando um cliente vem atrás da BYD, ele tem o produto desenvolvido no Brasil, fabricado no Brasil, validado no Brasil e colocado na usina para ele ver funcionando. Então, por exemplo, quando a gente fala de bifacial, a gente não fala em cima de análise virtual, a gente fala em cima de análise prática, né? O fator de bifacialidade, por exemplo, do módulo, né? Muita gente fala, 25%, 30%, né? Mas e na prática, será que dá isso mesmo? Então, a gente consegue comprovar isso. E pouquíssimas empresas conseguem fazer isso de forma eficiente. A BYD consegue fazer isso para todo cliente que quiser ver, né, e puder presenciar isso, a gente traz até aqui e leva até a usina também. A outra linha de produto da BYD, obviamente, são as baterias. A BYD é extremamente reconhecida mundialmente pela questão de armazenamento de energia. A maior fabricante de baterias de fosfato de ferro-lítio do mundo. Então, a gente tem todo
todo o portfólio para atender esse mercado, desde sistemas pequenos, residenciais, até sistema de utility scale, quando você fala acima de 300 mega, para usina, sistema de meio giga, 1 giga, a BioID também atua. Então, esse sistema é mais residencial, mas você tem também o sistema de maior escala, que são os ESS, né, os Energy Storage System, que também a BioID atua fortemente no mundo inteiro, né? E fornece solução completa, isso que é bem importante. Quando você fala no ESS da BioID, você fala na eletroquímica desenvolvida pela BioID, no hardware desenvolvido pela BioID, no software da BioID, no firmware da BioID. Então, é um conjunto BioID, não é nada montado separadamente. Aqui, os tão sonhados módulos fotovoltaicos aí da linha agora montada no Brasil, a gente está fabricando aí no final da produção do nosso módulo de 400, entrando já em phase-out. E aí o phase-in são os novos produtos já, quando você fala em potências até 670, né, indo de 450 até 670. Obviamente, hoje, claramente, existe uma bifurcação no mercado, então você tem os módulos rooftop, que a gente chama, os módulos de 450, 480 e até 530, né? E os módulos aí acima de 600, 620, até 670, mais direcionados às usinas centralizadas, tá? Então, a BioID, seguindo, logicamente, a tendência de mercado também, tem toda a linha completa, é o suprassumo da tecnologia aí no Brasil, né? É o ápice do que a gente tem em termos de tecnologia, módulos half cell, multibus bar, com células monoPERC, células padronizadas já da China, de 210, né, de 180, fabricando aí módulos que vão desde 450 até 670. Isso já entra em operação em Q1 de 2022, e bem interessante, né, módulos com código FINAME, ou seja, além de tudo tem esse diferencial de você ter o FINAME, o que é fantástico, uma vez que você tem aí linhas de financiamento diferentes, tempo de carência, com esses módulos fabricados no Brasil. A gente fala também nos módulos 450, então, módulos monofaciais, bifaciais, tá? Toda essa linha, quando a gente fala de módulos de 450 até 670, principalmente os 450 e 530, você vai ter ele na modalidade tanto monofacial quanto bifacial também, né? Aqui já entra um pouquinho mais na parte do Eduardo, eu já falei demais já, né? Passou aí os 10 minutos, bastante aí dos 10 minutos que eu havia prometido. Aqui o Eduardo começa a falar um pouquinho mais da perovskita, que é uma das opções que a gente tem para aumentar a eficiência e a potência dos módulos. Eu lembro que em 2019, em março de 2019, eu participei de um evento em São Paulo, né? Aí estava presente lá o CPI, né? O grupo Renato Archer também. E aí o professor Fernando Eli falou muito de perovskita, a gente já vinha ouvindo falar de perovskita bastante. E lá a gente teve um exemplo bem claro a respeito do quão promissor é essa tecnologia, e a gente trouxe para dentro de casa. E a BioID hoje, logicamente, é a empresa aí mais capacitada em termos de P&D para formar parceria com esses grupos e desenvolver isso no Brasil. Então, aí agora o Eduardo toma a frente na apresentação aí, aí eu vou passando aqui, você vai falando para eu passar, tá? A apresentação dele. Tá bom, combinado. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa é só avisar. Tá, eu sou Eduardo Mendes, eu trabalho na engenharia de produto da BioID. O nosso departamento de engenharia de produto e pesquisa e desenvolvimento trabalham juntos. Então, conforme o Marcelo Taborda disse, né, a gente está com vários lançamentos aí para o ano que vem de novos módulos, com tecnologia half cell, multibus bar, com potência de 450 até 670, e esse desenvolvimento desses novos módulos muito se deve ao trabalho que a gente tem feito, né, em pesquisa e desenvolvimento. Porém, apesar de estarmos lançando os módulos, né, para Q1 agora de 2022, com essas novas tecnologias, a BioID também já pensa no futuro, né? Então, junto à pesquisa e desenvolvimento e ao CTI Renato Archer,
a gente conseguiu fechar uma parceria, que era uma parceria que a BioID já, um sonho de fechar essa parceria com o Renato Archer, para justamente estudar a perovskita e como que ela pode entrar em nossos produtos, né, no futuro. Isso em relação a tempo, a pesquisa que vai ser desenvolvida, que dirá, né, quando que isso entrará em produção em massa, mas a BioID já viu essa necessidade de fechar essa parceria para tentar desenvolver o mais rápido possível esse tipo de célula com maior eficiência, tá? Então, é um motivo de muito orgulho, e todos na BioID, principalmente o departamento de P&D, estamos muito felizes com essa parceria, e a gente vê bastante futuro no desenvolvimento de células perovskita. Esse desenvolvimento de tão importante e promissor, né, que é a perovskita, não só para o Brasil, para a BioID, mas para o mundo, né, para todos que trabalham com solar, a gente teve um destaque muito grande em relação a esse desenvolvimento de parceria, CTI e BioID. Inclusive, o Marcos Pontes, né, nosso ministro de Ciência e Tecnologia, destacou essa parceria no seu Instagram, e essa postagem ela deu uma interação, né, com o pessoal de solar muito grande. Então, a gente gostaria realmente de destacar a importância que é para a engenharia brasileira, para a pesquisa e desenvolvimento brasileiro, esse tipo de parceria aqui no Brasil. Tá? Então, esse projeto está apenas começando, né? Mas com o passar do tempo, com certeza a gente vai conseguir apresentar mais resultados aí para vocês. Entrando um pouco na parte técnica, né, da perovskita. O que é perovskita, né? A gente tem um nome diferente, né? Quando a gente fala a primeira vez para as pessoas, até o pessoal tem um certo espanto. E uma coisa comum, né, quando você começa a ir um pouco mais a fundo na perovskita, é a gente confundir o minério perovskita com a estrutura perovskita. Então, o minério perovskita, ele é um óxido de titânio e cálcio, ele tem um formato de um cubo, né, e ele foi descoberto pelo alemão Gustav Rose em 1839 nos Montes Urais, na Rússia. Só que ele foi batizado em homenagem a um mineralogista russo, tá, com o sobrenome Perovskite. Porém, esse é o minério perovskita encontrado na natureza. Ele apresenta a mesma estrutura cúbica, octaédrica, da aplicação solar, tá? Então, a aplicação solar, ela não é a mesma coisa. A perovskita solar é diferente da perovskita minério. O nome é idêntico, né, e é comumente usado, até porque no solar você não tem especialistas de minério, né? Então a solar meio que adotou esse nome, né, perovskita, porque a estrutura se assemelha, né? A estrutura, ela é um cubo, onde as arestas dele você tem um elemento cátion, nos vértices, né, você tem um elemento cátion, na região central você tem também um elemento cátion, e nas faces você tem um ânion, tá? Essa interação desses três elementos que consegue fazer da perovskita solar, né, que ela tem as características que a gente precisa elétrica para aplicação solar, tá? Então, esse é um primeiro esclarecimento que a gente gostaria de fazer aqui para o pessoal, tá? A gente tem o nome perovskita, mas não é um minério, tá? A perovskita solar ela é desenvolvida em laboratório, através de processos químicos, e ela tem o nome de perovskita pela semelhança da estrutura molecular dessa estrutura solar de célula solar perovskita, tá? Em relação à produção da perovskita, né? Quais que são as diferenças da perovskita e do silício, né? Uma das vantagens que a gente tem entre a perovskita e o silício é a questão da energia necessária para você criar uma célula de perovskita. Então, enquanto no silício você tem um processo, né, que a gente ressaltou aí nessa figura da direita da apresentação, um processo metalúrgico, onde você consome uma energia considerável para a produção dessa célula, e para você fazer ela ter o grau, né, de purificação que o silício solar precisa, que é um grau elevadíssimo, enquanto você tem esse consumo de energia enorme para o silício, você já não tem isso para perovskita. Então, a energia para você
produzir, né, durante todo o ciclo de vida de um módulo padrão silício, ela é 3 vezes maior do que a energia do módulo perovskita. E esse é um balanço sempre importante, né, para toda energia renovável. O pessoal de pesquisa e desenvolvimento da energia renovável sempre compara a quantidade de energia necessária, né, para você estar produzindo o seu módulo, a sua célula, e depois você calcula o quanto que ela entrega depois para o cliente, né, para a sociedade. Então, quanto melhor for esse balanço, melhor é a característica, né, a performance dessa energia renovável. Então, os processos, só um minutinho, Taborda, os processos da célula, né, perovskita, ela é feita em laboratório, são processos químicos que podem ser por evaporação a vácuo ou através de solução, tá? Esses estudos de qual processo é melhor, hoje tem várias vertentes, né, de pesquisa e desenvolvimento, e esses estudos do processo é um dos focos, né, da parceria BioID e CTI, Renato Archer. Tá? Um outro destaque, né, por que a perovskita tem tomado tanto espaço, né, na mídia e também no desenvolvimento e interesse solar por ela. Enquanto o silício, a tecnologia do silício, ela gastou 40 anos para chegar numa eficiência que a gente tem hoje de 23, 24, 25% da célula, a perovskita, em 10 anos, ela conseguiu alcançar essa mesma eficiência. Tá? Então, o grande destaque da perovskita, ela se dá tanto por essa questão de consumo de energia menor para a produção dela, mas principalmente pela rapidez que as pesquisas e os desenvolvimentos desse tipo de célula alcançou uma eficiência tão elevada. Tá? A gente quis destacar aqui justamente o que eu falei no último slide sobre os gráficos, né, de desenvolvimentos de eficiência de célula nos últimos anos. A gente tem várias tecnologias, mas o que a gente gostaria de destacar, principalmente, se você comparar os gráficos em azul, as linhas em azul escuro, né, nesse dado que é do Instituto Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos, você vê que o gráfico de aumento de eficiência para o silício, né, que está destacado em azul escuro, você demorou 25, 30, 40 anos para chegar na eficiência que a gente está por volta de 25% hoje, enquanto o gráfico principalmente de perovskita, né, amarelo com laranja, essa bolinha amarelo com laranja, ele se inicia lá em 2011, 2012, ele teve um avanço em 10 anos apenas de praticamente o que o silício demorou 40 anos para se desenvolver. Então, por isso é tão promissora essa tecnologia. E junto com ela, né, eu falei do gráfico laranja, a bolinha laranja com amarelo, a gente tem também a possibilidade de montar a perovskita, né, junto com o silício, que seria o nosso triângulo aí em azul e laranja, também próximo aos gráficos em laranja aí, tá? Essa possibilidade faz com que você tenha uma eficiência superior a 30%, são as chamadas células tandem, tá? Essas células tandem, elas se complementam, o silício se complementa com a perovskita, porque enquanto o silício aproveita um comprimento de onda, né, da radiação solar, a perovskita, ela aproveita uma outra. Então, esse vai ser o foco principal do desenvolvimento BioID e CTI Renato Archer, e é o que hoje, né, a BioID aposta que vai ser o futuro mais próximo aí para uma produção em massa de células com perovskita. Ele vai ser uma espécie de solução híbrida até que a gente chegue, né, na solução pura de perovskita. Tá? Outra curiosidade, né, sobre a perovskita, esse slide mostra um pouco do que eu falei no último, né, que eu adiantei. A gente tem um gráfico aqui na direita que mostra a radiação solar em preto, né, o espectro, e nós mostramos em azul o aproveitamento da perovskita em relação à radiação solar e o comprimento de onda, e em vermelho o silício. Então, vocês podem, né, por esse gráfico justifica muita coisa, o porquê que a BioID está investindo nesse tipo de pesquisa de células tandem, e por que o mercado deve caminhar primeiro para essa solução e depois para uma célula puramente de perovskita. São dois tipos de células que trabalham muito bem, né?
O desafio agora é você conseguir encontrar o processo ideal para isso e também ter uma célula estável, né, que é o que a gente vai falar aí no mais para frente. Em relação a parâmetros elétricos de corrente e tensão, a corrente da sua célula depende do band gap, do material absorvedor de luz. Isso varia também com a tecnologia que você estiver utilizando da perovskita. Você pode montar ela de diversas maneiras em laboratório, como eu disse, é um processo químico, e a tensão depende da arquitetura dessa célula também, que também vai depender do processo e de como a sua célula vai ser criada no laboratório, tamanho de grãos dela, que você quer, tipo, assim como o silício, né? Quanto mais homogêneo, melhor para a célula. Então, grãos maiores favorecem a sua produção. E é isso que o Renato Archer, junto com a BioID, vai desenvolver nos próximos anos. Em relação aos obstáculos, né? Hoje, as pesquisas e os desenvolvimentos de perovskita, o principal desafio dela, né? Eu coloquei até em destaque aqui, logo acima, né, nesse gráfico azul aqui, nessa animação em azul, é a estabilidade. Pesquisas mostram que a questão de ter alcançado 25,5% de eficiência perovskita, uma célula de perovskita já ter alcançado essa eficiência, porém, essa eficiência ela consegue manter apenas durante 2.000 horas, por enquanto. Então, esse é o principal gargalo da aplicação perovskita em produção em massa, né? Porque a gente sabe que os nossos produtos hoje de mercado têm 25, 30 anos de garantia. Então, eu até coloquei na sequência aí, é a principal gargalo e é o que a gente tem que desenvolver aí nos próximos anos, né? Por meio de pesquisas e testes, descobrir como que a gente consegue deixar essa célula mais estável. Um segundo item para conseguir fazer com que a perovskita tem uma escala industrial, e hoje ela é a nível laboratorial, é a questão da produção em escala. Então, você tem diversas maneiras de produzir ela em laboratório hoje, e também diversas maneiras de testar ela. Então, a gente vai ter que ter uma padronização nesse processo produtivo, né, e vai ter que ter uma estabilização em laboratório primeiro, para depois a gente trazer isso para caráter industrial, onde você tem que ter repetibilidade, né? Então, esse seria o segundo desafio. O terceiro, que a gente destacou, é a eficiência, porém, realmente a gente deixou ele um pouco mais de lado, porque esse seria o menor dos desafios no nosso entendimento, porque a eficiência é o que está chamando a atenção, né, do mundo para as células de perovskita. Então, está tendo um desenvolvimento muito rápido da eficiência dessas células, um aumento muito, muito rápido, né, bem mais rápido do que o silício, 4 vezes mais rápido. Então, esse é um desafio que ainda tem que ser, você continua estudando, né, ainda mais que ele está tendo uma resposta boa, rápida, mas a gente vê como um terceiro desafio, né, não seria o principal, tá? Por que a BioID, CTI e diversas empresas apostam nas células tandem antes de você ter uma célula pura de perovskita? Porque as células tandem, além de você conseguir complementar o espectro solar, você aproveita toda a sua cadeia produtiva de silício ainda, né? A gente sabe que o silício pode ser um limitante, a gente sabe a limitação dele em relação a aumento de eficiência, mas você tem toda uma estrutura montada, né, a nível industrial para produzir o silício. Então, a gente vai ter um momento onde a gente vai produzir silício junto com perovskita, otimizar a eficiência da célula, otimizar a eficiência do módulo, entregar um módulo mais eficiente, e em paralelo a gente vai desenvolvendo a perovskita até que ela possa atuar de maneira única no módulo, né, sem o silício, tá? Então, com esse tipo de célula, hoje a gente já tem eficiências superiores a 32%, tá? E a gente consegue montar também substratos flexíveis, abre uma cadeia enorme de possibilidades aí com esse tipo de produto, tá? O Eduardo, Oi. Já acabou? Já acabou. Não, então é que eu tinha uma pergunta para fazer aqui, mas eu acho que foi oportuno, então, né? Eu tava até com receio de te interromper aí, né? Mas eu queria só que você comentasse um pouquinho mais sobre as células tandem, né? Como é que ela é concebida, né?
o pessoal entender melhor, né? Como é que é montado, né? O que é uma célula Tandem, né? Para o pessoal entender que isso, que você conjuga, né? O silício com a perovskita. Sim, sim. Hoje, a célula de silício, né? Ela é desenvolvida de uma maneira sozinha, né? Digamos assim. Você entrega até 25% de eficiência, 23%, dependendo da célula que você tem, e você já monta todos os contatos positivos e negativos dela, superiores e inferiores, de uma maneira que você não tem que se preocupar que você vai depositar nenhum outro elemento em cima, apenas o encapsulante do módulo e os demais itens, backsheet e vidro, né? A célula Tandem, ela integra a perovskita, né? Ela tem outras possibilidades, mas o que a gente vai estudar junto com o CTI, né, e desenvolver junto com o CTI, é essa montagem da perovskita acima da célula de silício. E para isso você tem que tanto desenvolver a célula, a perovskita, né, com os processos laboratoriais que a gente faz, né, que a gente vai fazer de solução, filtragem, de temperatura mais ameno, não chega a ser uma temperatura tão alta quanto o silício, mas também a gente tem que desenvolver algumas mudanças na célula de silício, para fazer com que uma célula, digamos assim, trabalhe de uma maneira eficiente com a outra, né? Então, você tem limitações, por exemplo, de corrente, você tem que fazer com que as duas células trabalhem, como ela vai estar trabalhando em série, você tem que estar trabalhando com uma corrente parecida, senão você vai ter a mesmo nível que a gente tem em módulo, em strings do módulo, você vai ter problema de mismatch, entendeu? Então, esse casamento das duas células é importante, e o processo produtivo de como vai ser feita essa célula, de forma a te entregar principalmente a estabilidade, que foi o que eu destaquei aqui no principal obstáculo, que é o principal desafio nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de desenvolvimento. Tá? Porém, essa solução híbrida, a solução Tandem, né, além dela te entregar eficiências acima de 30%, né, ela possibilita que a indústria solar, né, a indústria do silício, que a gente utilize toda essa estrutura montada durante anos da indústria do silício, entendeu? Então, a gente vai ter, eu gosto de comparar como um carro híbrido, entendeu? Até você montar toda a estrutura no Brasil, por exemplo, para você ter carro elétrico, você vai ter também um carro híbrido que vai te entregar as duas soluções, tanto elétrico, quanto para pequenos trajetos, quanto a combustão para trajetos maiores, onde você ainda não tem a estrutura, mas que você vai passar a ter essa estrutura com o tempo. Então, a gente vê a possibilidade dessa célula Tandem nos entregar um resultado mais rápido, de eficiências superiores, e de aproveitar toda a cadeia de silício, né, num espaço de tempo menor do que apenas a perovskita trabalhada de maneira solo, né, digamos assim. Tá? Em relação a processos de produção, é o que a gente vai estar trabalhando com o CTI. Tem diversas maneiras de você produzir uma célula Tandem e célula de perovskita, porém, não há ainda digamos assim, um único jeito padrão, principalmente pelas pesquisas estarem procurando essa estabilidade, entendeu? Então, a estabilidade ainda não foi alcançada, né? A estabilidade, eu falo a duração, a vida útil dessa célula, ela chega até 2.000 horas hoje no máximo. Então, o grande desafio é montar essa estrutura, né, de perovskita, e o processo de forma a que a sua célula dure os 20, 25, 30 anos que hoje o silício tem, né? Eduardo, então, esse é o principal desafio da célula Tandem. Eduardo, só fazendo um paralelo também em relação a isso que você comentou, né? A importância aí dessas análises, dessas pesquisas, e aí houve um casamento, né, realmente de, entre aspas, aí, necessidades, né, a BioID investindo por um lado, o CTI por outro, as constantes pesquisas em novas células, principalmente voltadas aí à célula Tandem, a questão de você sempre ter ao seu lado equipamentos de validação, né? E principalmente certificados pela TUV, e não só validação a nível de módulo, a nível também de componente, né? Quando você fala em um teste, por exemplo, de envelhecimento acelerado. Então,
Uma coisa é você desenvolver algo e ter que mandar para fora para testar, né? E outra coisa é você testar rapidamente dentro de casa, né? Tendo ali à sua disposição os equipamentos necessários e tudo que você pode utilizar para validar esse componente. Então, tanto para o CTI quanto para a BYD, essa questão de você ter um laboratório a nível de produto e também de componente é fundamental para esse caso, tá? De pesquisa. Com certeza. E o legal, até só, desculpa entrar na conversa aí, que ela tá muito bacana, né? E o legal é você partir, né? Até você comentou na apresentação, né, Eduardo, da velocidade com que a perovskita está se desenvolvendo em relação ao silício, né? Porque a gente carrega, na verdade, né? A gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito desenvolvendo o silício e traz esse conhecimento para outro desenvolvimento que é a perovskita. E isso é legal também quando a gente fala da célula tandem que você falou, né? Eu também sou da indústria eletroeletrônica, eu lembro, né, não tenho acompanhado tanto o desenvolvimento, por exemplo, de MOSFETs, de IGBTs, de diodos, né, de potência, mas eu lembro que já se falava muito, né, em nível aí já quase que em nível comercial, de utilizar essa tecnologia tandem, né, você agregar aí componentes de semicondutores diferentes para melhorar a performance de um componente, né, e aí a gente começa a trazer isso daqui também, uma coisa que, né, foi aprendido lá da microeletrônica, traz aqui para o setor de energia solar, agregando valor. Aí você comentou, né, de utilizar junto com silício, né, você consegue, de repente, né, a gente vai eu quero entrar nessa discussão sobre produção de módulos, né, mas você aumenta a eficiência do equipamento e aumenta a potência e a quantidade de energia que vai ser gerada por ele, né, então, de uma certa forma, você está aumentando a capacidade fabril também, né, em toda a cadeia, né. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Tem muitas vantagens, né? Por exemplo, se você pensar que no Brasil você não tem ainda, né, infelizmente, uma fábrica de células, né, células de silício, justamente pela complexidade e pelo investimento alto que você tem que ter para fazer uma fábrica só de célula, né? Talvez com o desenvolvimento e com a pesquisa que vai ser feita nacionalmente, né, que vai ser feita no Brasil, de uma célula que você tem um processo produtivo que demanda menos energia, né, que talvez vai ter um investimento mais baixo, né, isso talvez porque realmente a gente vai ver com os resultados aí dos testes, dos trabalhos que a gente desenvolver. Mas você abre a possibilidade de, por exemplo, produzir células no Brasil, entendeu? E isso, para toda a cadeia produtiva, e também para geração de emprego e para desenvolvimento de tecnologia, seria uma coisa muito interessante. Em paralelo, conforme o Marcelo Taborda também disse, o desafio hoje para você produzir perovskita não está também, por essa questão de não ter ainda uma padronização, igual a gente já tem para o silício, né, a gente já sabe como produzir célula de silício, todos praticam o mesmo processo, é um processo de 40 anos, né, de desenvolvimento aí. Você também sabe a maneira de testar, né? Então, com essa parceria, a gente consegue fazer com que, por exemplo, o CTI desenvolva os processos produtivos e, ao mesmo tempo, a BYD teste essas células, entendeu? Porque não há ainda a padronização dos testes também para perovskita. Você realizar algumas pesquisas, você vai ver que um instituto na Alemanha faz de uma maneira, um instituto nos Estados Unidos faz de outra, um centro de pesquisa na Inglaterra faz de outra maneira, na China é feito de outra maneira. E aí que entra a BYD e esse trabalho de desenvolvimento, né? A gente pode, a nível nacional, desenvolver o processo produtivo e os testes para esse tipo de célula, e aí, consequentemente, quando você fala de uma célula que tem 32% de eficiência, a hora que você for produzir o seu módulo, você vai ter com as mesmas dimensões de módulo, com as mesmas dimensões de célula, né, e com o mesmo tempo de produção, ou as mesmas dimensões dos materiais utilizados para um módulo, por exemplo, de 450 watts, você conseguir otimizar ele em 10, 15, 20, 30%, né, isso o tempo que vai dizer para a gente. Então, há inúmeras vantagens, principalmente você ter esse tipo de pesquisa em solo nacional. Eduardo, Marcelo, aqui uma pergunta do Orlando, né, que é bem pertinente, né? Ele fala né, qual é o perfil de disponibilidade da matéria-prima para a produção da perovskita solar, né? O quão abundante é esse novo material? Talvez até se você puder fazer uma comparação aí com o silício.
Hoje, pelo nível que é utilizado, ainda não há nenhuma limitação, né, de você, os materiais que você utiliza para produzir uma célula de perovskita, você não enxerga uma limitação como você tem no silício. Porque você sintetiza ela em laboratório, você tem diversos itens da sua tabela, elementos da sua tabela periódica que você pode utilizar para fazer uma célula de perovskita. Então, não é apenas o silício, por exemplo, entendeu? Então, hoje você não tem essa limitação, tá? Não tem uma limitação. E agora, qual desses elementos vai ser o elemento que vai entregar uma eficiência, uma estabilidade e uma escalabilidade, né, em relação à produção em massa? Isso é o que as nossas pesquisas irão dizer, entendeu? Então, mas você tem inúmeras possibilidades. Tanto que na hora que eu destaquei a estrutura, né, do elemento perovskita, né, para aplicação solar, eu coloquei lá cátio, cátio, ânion, né? Então você tem diversos elementos que você pode utilizar para montar, e isso otimiza ou não a produção em relação à eficiência, corrente, tensão e estabilidade. E é isso que a gente vai conseguir ver, né, com esses desenvolvimentos que a gente está propondo aí para os próximos anos. Como é que tá, né? A gente sempre fica pensando em tempo, né? Eu também já trabalhei como engenheiro de desenvolvimento, mas também já fui gerente de projeto. Gerente de projeto quer saber custo, qualidade e tempo, né, Marcelo? Isso que dizem por aí, né? Qualidade a gente sabe que nunca vai abrir mão, né? Tem um custo aí de desenvolvimento, mas e prazo, né? Quais são os tempos aí imaginados aí para a gente ter essa tecnologia mais madura e eventualmente indo para a linha de produção? Da maneira que ela está desenvolvendo em relação à eficiência, provavelmente ela vai entregar uma resposta rápida para a gente, mas em relação à estabilidade, a gente ainda não tem essa estimativa. Mas qual que é a estratégia feita pela BioID, né? Hoje, com os investimentos e com os produtos novos que têm sido feitos, né, para a produção corrente mesmo, a gente consegue atender o que o cliente precisa no Brasil, igual o Marcelo disse, né, não só com produtos, mas com soluções, desde 400 watts até 670 watts. E isso é o que a gente acredita que o mercado vai praticar para os próximos 2, 3 anos. Em paralelo, enquanto a gente fornece né, para o Brasil esses módulos com a tecnologia mais avançada que hoje tem no mercado, e com a qualidade que a gente consegue testar aqui, tanto em relação à confiabilidade quanto a questão de manufatura. Em paralelo, a equipe de pesquisa e desenvolvimento vai estar desenvolvendo a célula de perovskita. Então, a gente acredita que quando a gente precisar dessa célula, né, que ainda não é, digamos assim, o caso, não é o que é praticado pelo mercado, né, ainda, a gente vai estar suficientemente preparados para atender o mercado com esse tipo de célula. Como é que né, assim, a gente sabe aí que o principal mecanismo de perda de um projeto de energia solar, né, por conta dos módulos, né, é as questões térmicas, né, a gente perde aí cerca de, vamos colocar aí 3% aí de produção de potência por cada 10 graus Celsius aí, né, ou 0,3% para cada grau Celsius. Como é que é a perovskita com relação a essa questão térmica? Ela tem uma performance parecida com o silício cristalino? É melhor? Tem mais limitações? A gente já chegou aí num grau de maturidade nas pesquisas que mostra isso, algum dado nesse sentido? Quando você monta, né, uma estrutura desse tipo, como é no silício, como vai ser feito na perovskita, a questão de limitação térmica se dá principalmente pela limitação da corrente fluir na célula, né, no seu módulo, ou até nas suas strings, né, de módulo, a sua usina. A questão da perovskita entra naquilo que eu comentei um pouco antes. Hoje, dependendo do processo que você utiliza, a perovskita ela consegue ser mais homogênea ou menos homogênea, entendeu? E o grande desafio é você deixar ela o mais homogênea possível para que você tenha menores barreiras, né, estruturais mesmo, químicas ali, né, do elemento, para que essa produção de corrente elétrica seja feita. Então, hoje vai depender da qualidade da perovskita que você conseguir montar, entendeu? Hoje ela tem essa limitação também, parecida com a do silício, mas é uma coisa que vai ter que ser desenvolvida também, até para dar a estabilidade que a gente precisa, entendeu?
mas ela tem um comportamento parecido, tá? Mas que precisa ser melhorado. Edu e Bruno, nesse congresso que eu participei em 2019, né, lá já em março de 2019, eles tocaram um pouco nesse assunto e de fato, só corroborando um pouquinho do que o Edu falou aí, né, o Eduardo falou, a perovskita, assim como o silício, ela é bem sensível também à questão de temperatura e umidade. E tem um outro ponto também bem importante a ser destacado, que é a questão do encapsulante, né? Lembrando que a estrutura do módulo, depois, você vai continuar tendo ali o encapsulante que hoje você tem nas células, né? Eventualmente, algum tipo de aplicação, você pode ter um encapsulante ali de diferentes materiais, seja ele POE, né, EVA, enfim. E eles mostraram até uma célula de perovskita lá, né, fabricada, e conforme eles iam aumentando a temperatura e também a questão de umidade, ela ia mudando muito de cor, né, ficando mais opaca. Então, existe um estudo bem também detalhado a respeito disso, a sensibilidade da célula de perovskita em relação à questão de temperatura e também umidade. Isso também está sendo bem observado e bem analisado para quem está trabalhando nessas pesquisas aí. Entendido. Perfeito. Isso entra muito na questão de estabilidade, né, que é o principal desafio que a gente vai ter aí com essas células. Mas, conforme eu disse, hoje o mercado, né, a BioID pratica o que o mercado pratica, né, a gente usa a maior e a melhor tecnologia, o que é mais confiável, que dá uma garantia para o cliente em relação a módulo, e em paralelo a gente vai estar trabalhando com a perovskita e tentar desvendar esses mistérios dela em relação à estabilidade e que no futuro próximo a gente vai conseguir entregar isso para o cliente, mas a gente vai ter que ter a mesma certeza que a gente tem hoje, que a gente está entregando um elemento, né, seja em célula ou em módulo, um produto confiável, entendeu? Com previsibilidade, né? Acho que isso é importante, Isso, né? Isso. Fala um pouquinho melhor sobre esse desafio da estabilidade, Eduardo. O que é exatamente essa estabilidade? É um problema do material? O que é? Explica para nós melhor aí. Então, a questão de estabilidade é o seguinte: a eficiência da perovskita, ela conseguiu subir muito rápido, né? A gente conseguiu esse desenvolvimento rápido. Só que essa eficiência, ela se mantém num pouco tempo, entendeu? Porque justamente por temperatura, umidade, ela, digamos assim, próxima a uma aplicação, né? Na verdade, nem próxima, né? A nível laboratorial, ela já perde essa eficiência muito rápido, entendeu? Então, os desafios vai ser tanto a parte de processo de produção, né, dessa célula, a gente descobrir o porquê que ela perde tão rápido essa estabilidade e como que o processo que a gente utilizar para a produção dela pode derrubar isso, né, pode impedir que isso aconteça, quanto a nível da montagem da estrutura dela, entendeu? Então, as pesquisas mostram que as duas questões influenciam, entendeu, em relação à estabilidade. E aí, isso acontece por quê? Por questão de umidade, questão de temperatura, assim como já acontece hoje com o módulo, por exemplo, se ele não for bem laminado, se ele não tiver uma vedação bem feita no frame, ele vai se degradar de uma maneira mais rápida, né? Só que hoje você conhece a nível de silício, a nível de módulo, como impedir que isso aconteça, né? No caso da perovskita, é o que a gente vai ter que descobrir, entendeu? Tanto a nível de produto, quanto a nível de processo. Ainda não foi desvendado, então, o mecanismo, se está tendo algum desarranjo molecular, alguma coisa, não se descobriu ainda a causa raiz dessa instabilidade. Isso. Então. Está sendo descoberto, né? Tanto que você não tinha essas 2.000 horas antes, entendeu? De estabilidade. Hoje você já tem essas 2.000 horas, mas que ainda está longe, né, do que a gente precisa em relação à garantia de produto e depois a retorno de investimento também. E só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? A gente está partindo de, né, essa instabilidade, né? A gente parte de quantos % de eficiência e a gente está chegando, né, depois desses 2.000 dias aí, 2.000 horas, desculpa. 2.000 horas. Em 2.000 horas a gente está chegando em quantos % de eficiência? Igual eu falei, depende de como você montar, entendeu? Mas você não consegue ter um nível de eficiência, por exemplo, que compare ao monocristalino ou até mesmo ao policristalino, entendeu? Você tem 23%, 19%, 20%. Então, para aplicação de módulo, você não vai
hoje, né, no desenvolvimento atual, você não vai encapsular um módulo com perovskita, né, gastar com frame, com backsheet, com EVA, com ribbon, com busbar, tendo em vista que você vai perder 50% da sua eficiência após 2.000 horas, entendeu? É mais ou menos isso que eu posso te falar em relação ao quantitativo. Mas, de novo, depende muito de como você montar ela, tá? E essa questão de como você processar e escolher os elementos que vai conter na sua perovskita é o que a gente está desenvolvendo junto com o Renato Archer, mas outros pesquisadores podem estar desenvolvendo de uma outra maneira, entendeu? Entendi. E uma curiosidade mesmo, né? Como é que fica a parte de aparência aí da célula de perovskita, né? A gente vê, por exemplo, uma célula policristalina, ela é azul com aquelas descolorações, né? Uma monocristalina até uma coloração aí muito próxima do preto aí, né? Como é que parece? Como é que é a cara da perovskita, da célula de perovskita? Tá, isso é até uma pergunta interessante, porque numa conversa que a gente teve até com o Renato Archer, né, com o pessoal do Renato Archer, a gente viu essa caracterização. Tipo, dependendo do jeito que você monta a perovskita, você consegue lá a sua eficiência alta, né, e ela se degrada com o tempo. E isso ela até muda de cor, né, essa célula. E hoje o espectro de azul, de preto, da célula de silício, né, ela não é à toa, é onde você tem o maior aproveitamento ali do comprimento de onda, é uma otimização em relação ao espectro solar. E isso acontece também na perovskita. Então, você tem uma caracterização um pouco mais escura, azul, mas quando você tem uma falta de estabilidade nela, ela pode voltar para um amarelo, para uma cor um pouco mais clara, entendeu? E isso nas pesquisas que a gente está fazendo, tá? Não quer dizer que não tenha outras cores aí. Não, interessante, chama atenção mesmo, porque eu vi ali no teu gráfico ali que a absorção, né, num comprimento de onda menor, né, se eu não me engano, eu acho que ela era menor do que o silício. De onda menor e com valores absolutos maiores, entendeu? E aí você fazer esse casamento das duas células também é um desafio, né? Porque se você está em série, então não adianta nada, digamos assim, a sua parte de silício produzir mais do que a de perovskita ou vice-versa. Então, essa otimização também é um dos desafios de você montar uma célula tandem, por exemplo. A interface das duas, tanto a interface mecânica quanto a elétrica. E teve até um slide que você mostrou também, eu acho que o parâmetro de corrente por centímetro quadrado, né? Era bem diferente, era bem mais acentuado na perovskita, né? Isso. Aqui. Quase o dobro, né? Isso é um dos desafios também, né? Que você tem que, como você trabalha em série, você tem que montar uma corrente parecida aí nos dois, para não ter perdas, né? Senão você vai ter perdas, vai ter aquecimento e vai ter problemas consequentemente. Tem uma pergunta aqui do Jaime, né? Ele pergunta, na verdade, sobre microcracks, e eu estava com essa dúvida também, já vou engatar mais ou menos na mesma pergunta, porque tem a ver, né? A espessura da célula de perovskita, né, quando você fizer o tandem ali, ela é compatível com a célula de silício, ou é muito maior, é menor? Como é que é, fisicamente falando, a espessura? E se vai ter microcracks também com a perovskita? Ela é compatível, né, porém você pode montar ela em filmes também, né, então depende muito da maneira que você está montando. Em relação a trincas, né, se ela estiver montada junto com silício, por exemplo, você pode carregar o problema do silício para ela, e se ela estiver montada em separado, vai depender muito da composição dela, porque você pode fazer ela de uma maneira flexível também, igual eu comentei em um dos slides, entendeu? Então, quando você tem, né, um produto flexível, você já tem menos problemas em relação a trincas, né? Agora, quando você monta ela junto com silício, por exemplo, você já pode ter problema. Tem uma pergunta da Natália Dulius, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dela, mas ela faz uma afirmação, eu não conheço, né? Eu vou ler a pergunta dela, né? Ela afirma que sabemos que podemos encontrar chumbo ou estanho na estrutura da perovskita, né? Caso o chumbo esteja presente na estrutura da perovskita, qual que seria aí uma logística reversa para esses módulos? Hoje eu não sei bem se seria a solução a
a logística reversa, tá? Mas há pesquisas, um dos problemas, sim, da perovskita pode ser o chumbo, só que hoje você já tem pesquisas e resultados em laboratórios que quando você encapsula, até utilizando o EVA mesmo, que é um elemento comum hoje, né, na produção de módulos de silício, quando você encapsula a sua célula de perovskita junto com o EVA e mais alguns elementos que foram testados, tá, que são ácidos, a parte química, eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas dependendo da maneira que você encapsular a sua perovskita, você consegue garantir que depois os testes eram o seguinte: você quebrar, por exemplo, essa sua estrutura de perovskita que contém chumbo e você adicionar ela em água. Você conseguiria deixar a sua água tipo com 0,01% de chumbo. E aí, segundo o país, que eu acho que era os Estados Unidos, essa pesquisa, você conseguiria até beber essa água, entendeu? Então, você consegue deixar a sua célula encapsulada de uma maneira que você garante que esse chumbo não vai, por exemplo, se você descartar esse item de uma maneira inadequada, né? Que não é o correto. Mas se ele entrar em contato com a natureza, por exemplo, e a partir de chuva, quebras, ele entrar em contato com o solo, ele vai estar tão bem encapsulado que esse chumbo não vai ter contato, né, mesmo dissolvido em água, por exemplo, você não vai conseguir fazer com que esse chumbo entre em contato com a água ou com o solo, entendeu? Mas o chumbo hoje ele é necessário, sim, para a perovskita, mas também tem linhas de pesquisa que você tenta usar outros elementos, entendeu? Mas seria essas estratégias. Eu não sei muito bem em relação à engenharia reversa o que poderia ser feito, tá? Mas das pesquisas que a gente leu, que a gente estudou, era mais a questão de você garantir que esse encapsulado não ia dar uma vazão para o chumbo, tá? Mesmo em contato com a água, mesmo ocorrendo quebra, que foi o que foi feito nesses testes aí, nessa pesquisa desenvolvida. Vale salientar aí também, né, Bruno, que a questão dessa engenharia reversa, né, ou seja, a responsabilidade do fabricante ou dos fabricantes de módulos fotovoltaicos em relação à reciclagem, ao retorno dos módulos, né, já está entrando em vigor também no Brasil, né, nos próximos anos aí, a questão dos fabricantes terem que ter esse produto novamente e dar o devido descarte para ele após a utilização, né. Então, isso também está sendo mapeado, independente da perovskita, tá? Só uma adendo em relação a isso. Eu acho que nesse caso a aplicação vai seguir o que a gente vai ter que ser feito para os módulos de silício também, né, Tabor? Perfeito. A gente recebe tanta gente aqui perguntando se tem módulo descartado para fazer mesa de escritório, né? Acho que não vai descartar tanto assim não, viu, Marcelo? Mas tem que ter a política, tá? E uma última pergunta aqui, uma última dúvida bem interessante aqui, a perovskita, né, ela também pode ter a bifacialidade, assim como as células de silício cristalino? Se ela for montada junto com a célula de silício, provavelmente sim, mas não é uma questão que, sendo bem sincero, não é uma questão que eu tenha pesquisado, tá? Eu acho que a gente vai com calma aí, vamos montar ela Thunder primeiro, e depois a gente vai para essa... Tá. Eduardo, o pessoal da energia solar é inquieta, cara. Mas é uma boa questão, Possivelmente será o item que eu vou pesquisar aqui no final da nossa reunião. Legal, muito bom. Bom, olha, quando a conversa é boa, né, o tempo passa muito rápido, a gente já estourou o tempo aqui, né, mas foi excelente o bate-papo, né, deu para aprender bastante, né, e ver que tem muita coisa aí para acontecer. O pessoal já está pedindo a apresentação aqui, viu, Eduardo e Marcelo? Então, o pessoal já quer estudar mais em casa, né? O pessoal perguntando também, muita informação, se esse webinar vai ficar disponível para assistir depois, né? Também já avisamos que sim aí, que será carregado ali no nosso canal no YouTube, tá? Inclusive aí quem estiver participando já faz a inscrição, né? Entra lá no YouTube, Canal Solar, se inscreve e aperta o sininho ali, que a hora que a gente subir ali já vai aparecer para vocês, né? E foi muito gostoso aqui a gente ter esse bate-papo, tá? Um agradecimento aí para o Marcelo e pelo Eduardo por terem aceitado esse nosso convite de estar aqui. Bruno, a gente que agradece aí mais uma vez o Canal Solar, cara, para a gente é sempre
Sempre uma honra estar participando com vocês, falando um pouquinho de BioID, né? Um pouquinho do que a gente faz. Então, o legal disso tudo, né, Bruno, é que a gente está falando de algo tão próximo, né, dentro aqui do Brasil, a gente desenvolvendo. É por isso que a BioID briga também, sabe? Por esse motivo de... E aqui vai até uma provocação, né? A gente fala muito de promover e ter emprego, quando a gente fala de gerar emprego. Para a BioID, além da questão de você simplesmente gerar emprego cortando impostos, para a gente não é tão interessante, né? É lógico que fomenta o mercado, ajuda, mas a qualidade desses empregos também é importante, né? A BioID investe muito na parte de pesquisa, de engenharia, então a gente quer formar engenheiros de produto, a gente quer ter aí vários laboratórios de P&D no Brasil, engenharias, né? E não simplesmente pessoas montando módulos, que lógico, né? É importante, vai gerar muito emprego, mas a gente quer emprego também de qualidade, a gente quer desenvolver no Brasil, além de só replicar o que é feito lá fora. Então, por isso que a gente fala em valorizar também, né, o que a gente tem dentro de casa, então incentivar, né, as empresas a virem para o Brasil também, a desenvolver tecnologia, né, Marcelo? A gente precisa disso, né? Não tem como viver hoje em dia. As grandes potências são desenvolvedoras de assim, tecnologia. E oportunidade, esse espaço aberto, né, pelo Canal Solar, para vocês, para a gente, cara, vale ouro mesmo, né? É muito importante. Então, a gente agradece imensamente de coração pela parceria, pelo espaço aí. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer também, Bruno, Canal Solar e todos os que tiveram, né, esse tempo aí de ver a gente falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as pesquisas, sobre os produtos novos, né, sobre a gama de produtos da BioID e realmente todos que estão na BioID, né, e o pessoal também de pesquisa e desenvolvimento e engenharia de produto, que a gente mais quer é desenvolver tecnologia no Brasil e apoiar, né, e entregar para os clientes nossos produtos de qualidades e também um pós-vendas, né, que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa fazer uma reunião, né, com todos os interessados na área e falar sobre o que está sendo feito, quais as dúvidas, e eu tenho certeza que, principalmente com essa parceria fechada com o CTI, na próxima vez que a gente falar de perovskita, a gente vai ter mais informações interessantes e ter avançado ainda mais nesse tema, né, que conforme eu disse, a gente está apenas começando ele, visando para que quando a gente, né, tenha que substituir a tecnologia dos módulos que a gente produz hoje, entrega com a qualidade que a gente já conhece, a gente tenha total confiança de entregar essa nova tecnologia para os nossos clientes também. Excelente, muito bom mesmo. Já vamos marcar um próximo webinário aí com os próximos desafios superados aí dentro da pesquisa, né? Estamos muito curiosos. Aproveitando aí que o Marcelo falou dos empregos de qualidade, né? Eu gostaria também aqui fiquei tão empolgado com o tema, Marcelo e Eduardo, que acabei esquecendo, né, de dar os parabéns aí para os engenheiros eletricistas, né? A gente tem muitos engenheiros eletricistas participando com a gente no webinário hoje. Hoje é o dia do engenheiro eletricista, uma profissão linda. Eu tenho o prazer de ser engenheiro eletricista também, então aos colegas de profissão aí um parabéns aí, continuamos seguindo nessa luta aí, né, que é levar energia aí para o mundo, né, energia elétrica. E mais uma vez agradecer ao Marcelo, o Eduardo, a BioID, o Iago, né, que está aqui participando com a gente, ele que está à frente do marketing da BioID, o Adalberto Maluf também, né, diretor de marketing, está sempre aí com a gente também, né, e agradecer a vocês que participaram aqui com a gente, colocaram seus comentários, ativamente colocaram as perguntas também, né, que acabam enriquecendo a discussão. Então, uma boa noite a todos aí, uma excelente semana. Uma boa noite, muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço.